Olá, muito boa noite. Começando mais um programa 27 Segundos aqui pela RCTV. Você que nos acompanha pela net digital, através do canal 27 ou através da internet no www.rc.tv.br. Eu convido você nesse início de programa a acompanhar junto conosco o que de mais importante aconteceu nessa sexta-feira e que virou notícia, claro, em 27 segundos. Muito bem, depois de você conferir os fatos que foram notícia em 27 segundos, nós vamos conversar com um dos representantes do movimento Passe Livre. O Atamir está aqui conosco, Atamir Marcos, e vai participar do nosso programa, conversando um pouco mais sobre esse movimento que chamou a atenção aqui no nosso estado. Atamir, seja bem-vindo ao programa, a satisfação tê-lo aqui no 27 segundos, viu? Pronto, igualmente. Atamir, eu queria que você começasse passando para, não só para mim, como quem está em casa nos acompanhando, como foi que surgiu a ideia de vocês acamparem na Assembleia, como foi que se deu o início das manifestações e como vocês foram recebidos pelos diretores, né, da mesa da Assembleia Legislativa da Paraíba. Então o Movimento Passe Livre ele surgiu no sentido de poder acompanhar essa onda de mobilizações que estava acontecendo em todo o país, né? Então aqui a gente começou a se organizar pelo Facebook, um grupo chamado Avante João Pessoa, né, onde várias pessoas começaram a entrar, acompanhar as notícias e compartilhar tudo o que a gente postava. Né? E a gente viu de acompanhar o calendário nacional de mobilizações, que foi no dia 20 de junho, né? Então aconteceu mobilizações em todo o país e a gente aqui organizou. Então antes disso ocorreram assembleias, né, que participaram cerca de 60, 80 pessoas, chegou até atingir um pico de 200 pessoas, algumas dessas assembleias, para decidir e definir tudo o que a gente ia fazer no movimento, da estratégia, do local, do que é que a gente ia fazer. Então tudo isso era decidido e definido coletivamente e inclusive as próprias pautas. Né, que a gente pauta principalmente a questão do passe livre, né, que foi um mote assim, da mobilização aqui em João Pessoa. Né? A gente viu que em São Paulo o aumento da tarifa que foi o principal, né, da pauta lá do movimento Passe Livre, né? Mas aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, a gente quis pautar essa questão do passe livre que estava muito próxima nossa. Né? E como é que surgiu a ideia de ocupar a Assembleia, o porquê da Assembleia Legislativa? Isso, a gente viu da necessidade de ser recebido, né, por algum órgão de poder. Né? Faltava isso para a gente poder fazer uma ação efetiva e conversar com alguém, porque até então só tinham sido somente atos de rua, a gente se destinava a um local e finalizava, e nada de concreto. E a gente tinha necessidade de apresentar essa pauta para alguém. Né? E a gente viu na Assembleia Legislativa um local que a gente pudesse não só pautar essa questão do passe livre, né? Principalmente para a rede estadual, porque há alguns meses atrás, a Prefeitura de João Pessoa tinha anunciado o passe livre para a rede municipal, mas que a luta acabou voltando agora para a Prefeitura, para o governo do Estado. Né? E aí da gente ocupar a Assembleia Legislativa e exigir que fosse feito um projeto de lei enviado para o governo do Estado. Muito bem. E com relação à ocupação ainda, falando da ocupação, foi tranquila? Houve algum tipo de represália por parte de seguranças ou da própria Polícia Militar? Não, a ocupação foi muito tranquila. Ela se deu de uma forma bastante pacífica, a gente conseguiu entrar na Assembleia, teve uma determinada abertura, até porque, historicamente, não é do perfil da casa da Assembleia. Por ser a casa do povo, né? Exato, e ela está aberta esse espaço de diálogo com a população. Então a ocupação foi tranquila, a gente ocupou lá os espaços da casa, né? Fomos bem tratados, bem recebidos, né? Inclusive com o apoio da própria mesa diretora da casa. Né? Quantos dias vocês passaram na Assembleia? A gente passou cerca de um dia, finalizou 24 horas. 24 horas. E depois houveram as mobilizações, sessão especial para tratar desses assuntos que nós vamos comentar a partir de agora, não é isso? Isso, exatamente. Muito bem. Movimento Passe Livre. Quem ouve, quem assiste, pensa que vocês estão brigando apenas para o passe livre para os estudantes nos ônibus, nos meios de transporte coletivo urbano aqui de João Pessoa. Você já disse no início que não é só isso, tem outras questões. Além das que você já citou, tem ainda mais? Que deu para acompanhar durante os pleitos de vocês lá, que a lista era grande, né?
Isso, exatamente. Além do passe livre, que é o principal, a gente também colocou a redução da tarifa aqui no município de João Pessoa, que apesar de ter baixado 10 centavos, o prefeito ter revogado o aumento, mas ainda é uma tarifa abusiva para a realidade do nosso município, o tamanho e esses detalhes, né, de tarifa. Então, peraí, além do transporte, do passe livre municipal, que já foi dado pelo prefeito Luciano Cartacho, vocês também estão trabalhando no sentido de reverter o valor da tarifa. Isso. Não para só para as demais pessoas que, porventura, não são estudantes, né? Exatamente. Não só a reversão da tarifa, né, ela ter a possibilidade de reduzir ainda mais, até porque a redução de impostos que o governo federal ofereceu, ela daria para reduzir ainda mais em João Pessoa. Essa redução de impostos foram as empresas de ônibus, né? Do Isso. governo federal para as empresas de ônibus. Exato, PIS e COFINS. Dava para reduzir até 17 centavos. Né? E a redução foi de apenas 10. Então a gente quer brigar por, além desses 7 centavos que falta, ainda a possibilidade de reduzir mais, né? Porque tem uma série de encargos e impostos que o próprio governo do estado tem sobre o óleo diesel, que poderia também aumentar ainda mais a margem da redução da tarifa. Quando você fala com relação a passe livre, você está falando em qual categoria, digamos assim, de estudantes? Nível médio, fundamental, só superior? A quem engloba essa questão do passe livre? E se é só para ir até a escola, até a universidade e voltar, ou para transitar em qualquer outro local do município e, no caso específico da briga de vocês, da luta de vocês agora, também do estado? Isso. O passe livre, a nossa luta é por um passe livre restrito. Né, e não envolve somente os estudantes da rede estadual, mas envolve do nível federal, técnico, superior e um passe livre que ele garanta o acesso à cidade. Porque a gente compreende que a educação, a juventude, ela precisa ter não só indo para a escola ou para a universidade, mas ela precisa ter o acesso à cidade, porque a nossa juventude ela se forma não só dentro da escola. A gente entende que tem uma série de equipamentos que a juventude tem que desfrutar e pode desfrutar e não pode muitas vezes porque não tem como se locomover pela cidade. Com relação a essa questão, falando sobre a Prefeitura de João Pessoa, vocês dá para perceber que vocês são altamente sensíveis com relação ao passe livre que foi concedido pelo prefeito Luciano Cartacho, mas tem a questão dessas ponderações, não só pelo valor da passagem, que segundo você mesmo poderia baixar no mínimo mais 7 centavos, e também com relação a ser irrestrito a questão do passe livre para os estudantes, o que é restrito apenas ida e volta da escola. Eu pergunto a você, já procuraram a prefeitura? O movimento já chegou a conversar com algum secretário ou com o próprio prefeito com relação a esse assunto? Isso, a gente chegou a ser recebido 3 vezes pela prefeitura. Né? Tivemos um primeiro momento com o secretariado da Prefeitura Municipal, né? O chefe de gabinete, o secretário de comunicação, e num segundo momento a gente teve com o Nilton Pereira, né? Superintendente da CEMOB, né? E o Zena de Bezerra, chefe de gabinete, e o secretário de comunicação nesse momento. E uma terceira vez que nós iríamos ser recebidos, não deu porque a intenção era para ser com o prefeito. Certo. A gente já teve 2 momentos com o secretariado, mas a gente quer com o prefeito, conversar diretamente com ele. E o que a gente apresentou da pauta, como o fim da restrição do passe livre para a rede municipal, inclusive sobre a questão da tarifa e a qualidade, que também envolve isso, né? A frequência dos ônibus, que são sempre lotados, quem pega ônibus todo dia sabe como é o sufoco, inclusive também a qualidade, as condições do transporte como estão. Então a gente foi recebido nesse momento, mas a gente não teve ainda um retorno concreto do que a gente apresentou da pauta. Tudo bem, muita gente chegou a falar, Tamir, que esse movimento não seria um movimento apenas social, seria talvez um movimento também político-partidário, já que durante a ocupação da Assembleia não tinham apenas líderes de diversas classes sociais, e sim também alguns políticos filiados a partido, inclusive candidatos, como o caso de Renan Palmeira, que foi candidato à Prefeitura de João Pessoa. O que é que você tem a falar sobre esse assunto de algumas pessoas da sociedade verem o movimento como talvez não só apenas social, mas também um movimento que poderia estar aí se utilizando de forma até oportunista para a política partidária? Certo, o movimento Passe Livre ele é um movimento aberto, né? Ele não tem restrição a pessoas que são filiadas a partidos ou propriamente a participação dos partidos. Até porque essa liberdade que a gente conquistou hoje para poder ir para a rua, se expressar e se organizar, né, foi muito devido à luta de alguns partidos, né, no tempo da ditadura militar, pela redemocratização do nosso país.
E o movimento Passe Livre ele não tem esse tipo de restrição. Ele está aberto a receber todo mundo, todas as pessoas que querem se integrar com a luta. Agora, é claro, o movimento Passe Livre está acima dos partidos e das organizações políticas que, de certa forma, estão inseridos dentro do movimento. Né? Pessoas que têm e que não têm. Né? E as pessoas acompanharam, de certa forma, tem partido A ou B participando e tem pessoas que são candidatas dentro das mobilizações. Né? Primeiro que as pessoas têm livre trânsito para poder circular dentro do movimento e que, segundo algumas das pessoas que participam, né, das mobilizações, já tem uma história de mobilização, né, inclusive no meio social. Né? A gente acredita que não de forma oportunista estava lá dentro, né, mas que participa porque o movimento é democrático, ele é amplo, ele é aberto, mas qualquer movimentação oportunista, o movimento está preparado para poder combater e para poder lidar com essa situação. Falando com relação a essa questão do passe livre, diminuição de tarifa, ainda sobre esse assunto transporte público, eu vi também comentários com relação à atitude de vocês em pedir que a Assembleia revogasse uma lei que hoje dá direito ao governo do Estado em privatizar algumas políticas públicas, digamos assim, e mais especificamente, dois grandes conglomerados urbanos de transporte coletivo, que são as rodoviárias de João Pessoa e de Campina Grande, aí já no transporte intermunicipal. Eu queria que você falasse agora sobre esse assunto. Por que vocês são contra a privatização de políticas públicas e de instrumentos públicos como a rodoviária? Primeiro que isso é um projeto de lei, né, que é o 4.330, é o famoso PL 4330, e ele regulamenta uma série de concessões, terceirizações e popularmente conhecidas como privatizações. Né? E nós do Movimento Passe Livre somos contra esse tipo de política porque isso, de certa forma, não resolve o problema do serviço, do atendimento ou da qualidade. Né? Até porque são dois equipamentos que foram construídos com o dinheiro público, né, do povo paraibano, com impostos, e a gente é totalmente contra essa situação, né, porque vai entregar um patrimônio do povo, né, que foi construído com dinheiro e recurso público e que na prática vai somente beneficiar essas empresas que iriam se colocar para licitação. Né, tendo exemplos de outros estados e cidades como Natal, Recife e Maceió, né, tiveram um processo desse de concessão, de licitação ou privatização e não resolveu. As rodoviárias até hoje estão em situação precária, né? Os serviços de manutenção, eles são precários, como nos banheiros, né? As próprias cadeiras, poltronas e também a estrutura como um todo das rodoviárias, né? Tem rodoviárias até hoje, como é o caso da de Recife, que é o caso mais escandaloso, que tem goteiras no meio da rodoviária, né? E fazem 4 anos que houve a concessão pública e a concessionária não resolveu os problemas, somente cobrou taxas caríssimas, né, que a taxa praticamente quadruplicou de R$1, que era 4 anos atrás, para hoje atuais R$ 4,55. Poxa vida. E não resolveu o problema. Em Natal, da mesma forma, é o caso pior que tem, é a da rodoviária de Natal, numa das estruturas mais precárias e beira os R$4 o preço da taxa de embarque, né, que é a famosa taxa para a manutenção dos serviços, e nada foi resolvido. Muito bem, eu estou conversando com Atamir Marcos, ele é representante do movimento Passe Livre. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua conversando com Atamir sobre outros assuntos, outros pleitos que foram levantados pelo movimento durante a ocupação na Assembleia Legislativa da Paraíba. Não sai daí, a gente volta já já aqui na RCTV, do seu jeito para você.